Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, meus queridos irmãos, ouvintes, vocês que estudam comigo a palavra de Deus neste canal. O intuito deste canal, no meu coração, é propagar o reino de Deus, é ensinar a palavra de Deus, é transmitir as verdades bíblicas. E nós temos aqui hoje, no capítulo 19 de Mateus, um assunto muito interessante, onde Jesus fala sobre a questão do divórcio, ele fala sobre as criancinhas, ele fala sobre as riquezas, né? Fala sobre o jovem rico, e Jesus fala sobre as recompensas daqueles que servem a Deus, falando para os discípulos e para nós hoje, nos nossos dias atuais, que somos os discípulos de Jesus. Amém? Então, nós vamos ver aqui, nesse capítulo 19, Jesus ensinando sobre o divórcio e dizendo aos discípulos que para que entrar no reino dos céus, eles devem ser como crianças. E Jesus também fala da dificuldade de ter muita riqueza mundana, quanto riquezas espirituais, que não é fácil de administrar. É isso que ele quis dizer. Então, nós vemos nesse capítulo 19, os fariseus confrontando Jesus a respeito do divórcio. Eles fazem duas perguntas bem maliciosas para Jesus, mas Jesus responde as duas perguntas a eles. E eu quero que você, que é casado e que está passando por dificuldades no seu relacionamento conjugal, que pensa em separar-se da sua esposa, da sua família, e você que talvez já até se separou, e você que talvez namore e quer se casar, tenha, meu irmão, em mente o ensinamento da palavra de Deus no seu coração. É óbvio que há casos e casos de separação. Nós precisamos ter esse entendimento. Mas o que eu quero hoje frisar para você é que você tenha em mente, em primeiro lugar, o ensinamento da palavra de Deus no seu coração. Antes de você ou eu, nós, qualquer um que está me ouvindo, tomarmos qualquer decisão, atitude a respeito dos nossos relacionamentos conjugais ou do nosso casamento, amém? Eu vou falar exatamente o que a Bíblia diz. E quero dar um testemunho aqui para vocês. Eu sou casada vou fazer 48 anos de casada. Eu tenho uma família maravilhosa. Vocês acham que durante todos esses 48 anos, o meu casamento está firmado em quem? Amados, firmados na palavra, firmados na rocha, em Jesus. Não pense que tudo foi maravilhoso, flores e não. Não, isso não é real em todos os casamentos. Tive sim, passei por percalços, por dificuldades, em todos os aspectos, mas sempre meu esposo e eu nos voltamos para o Senhor. Quando eu casei, logo que eu me casei, eu já estava indo para a igreja, eu me converti. E eu guardei a palavra no meu coração, a verdade bíblica. E tanto da parte do meu esposo como da minha parte, nós perseveramos em servir ao Senhor. Então, como eu sempre estive na casa de Deus, servindo ao Senhor no ministério, eu olho para a palavra, para aquilo que a palavra de Deus fala, e eu viro a página, eu perdoo, eu libero, isso de ambas as partes, e para a glória de Deus e pela graça do Senhor. Nós temos uma família linda e estamos firmados na rocha. 48 anos eu vou fazer agora em setembro. 10 de setembro, vou completar 48 anos de casada. E eu sempre digo para o meu esposo e digo para mim mesma, o meu casamento é para a eternidade. Eu não casei para descasar. Eu observo aquilo que a Bíblia me ensina. Casamento é feito de renúncias também, viu, meu irmão? Para que você possa viver bem e regar essa plantinha, esse relacionamento. Regar com o amor de Cristo, regar com palavras, regar com atitudes, em nome de Jesus, amém? Deixo essa palavra para você, para falar sobre esse ensinamento de Jesus. A Bíblia fala que os fariseus fizeram duas perguntas bem maliciosas a Jesus. E ele responde a primeira pergunta que eles fizeram.
É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí olha o que Jesus responde. Essa é a primeira resposta. Ele diz assim no versículo 4 ao 6 do capítulo 19 de Mateus: Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, olha a parte B. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A segunda pergunta que eles fizeram a Jesus. Então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-las? Olha a resposta do Senhor Jesus, né? Eles falaram assim com bastante insolência, sabe? Botando Jesus à prova. Mas Jesus responde a eles: Moisés só permitiu isso devido à dureza do coração humano. Irmãos, a intenção de Deus e da palavra de Deus, o divórcio não foi a intenção inicial de Deus, muito pelo contrário, né? É bíblico no versículo 9 que fala sobre o homem que se divorcia ilicitamente da sua esposa e casa de novo, comete adultério. É claro isso, está no capítulo 19, verso 9. E aí Jesus, ele esclarece os seus discípulos. Os discípulos chegaram a uma conclusão no verso 10, dizendo, então não convém se casar? Aí Jesus responde para eles no versículo 11 e 12, que isto é verdade apenas para aqueles chamados por Deus para permanecerem solteiros. Foi a resposta de Jesus. Então, dentro desse tema de casamento, se prenda naquilo que a Bíblia diz. Há situações e situações para que se divorciem, né? Há situações. Então, nós temos que ter esse esclarecimento bíblico e orar e pedir a Deus discernimento da palavra de Deus. Amém? Nesse mesmo capítulo, Jesus fala sobre as criancinhas, né? E os discípulos estavam repreendendo alguns pais que estavam com as suas crianças, pedindo para que Jesus as abençoassem. E Jesus, ele recebe as criancinhas e repreende os que estavam censurando as crianças. E ele as abençoa, dizendo assim, irmãos, olha, que de tais é o reino dos céus. Temos que ser como crianças inocentes, né? Para podermos entrar no reino dos céus. E ele também fala sobre as riquezas neste capítulo. E Jesus, ele se encontra com um jovem rico e seus discípulos. E os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. E Jesus fala com esse jovem que estava bastante confuso. Esse jovem chegou até Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus esclarece a ele. Guarda os mandamentos. Aí o jovem respondeu para Jesus, tudo isso eu tenho guardado. Aí Jesus diz assim para ele, irmãos, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-os aos pobres e vem e segue-me. Esse jovem, ele ficou muito decepcionado e ele se retira com tristeza, diz o texto bíblico, porque ele não está disposto a se separar da sua riqueza. Por isso é que Jesus fala, nesse capítulo 19, da dificuldade de se ter tantas riquezas mundanas quanto riquezas espirituais. E Jesus, ele faz uma alegoria aqui, ele faz uma comparação que aos nossos olhos muitas vezes a gente não vai entender, parece absurda. Ele diz assim, que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar nos céus. Aí os discípulos
pergunta assim para Jesus: quem pode ser salvo? E Jesus diz que para Deus tudo é possível. Tudo é possível. E Jesus fala sobre as recompensas, amados, daqueles que renunciaram por amor a Jesus, deixaram tudo para segui-lo. E ele fala para os discípulos o que recebe aquele que faz isso. Ele diz no versículo 28 e 30, que aqueles que deixaram tudo por amor ao Senhor Jesus se assentarão em tronos perto dele e julgarão as 12 tribos de Israel. Irmãos, nesse capítulo nós aprendemos lições importantíssimas para o nosso dia a dia, para as nossas vidas. E eu quero lhe fazer uma pergunta para finalizar. Você está disposto a pagar o preço por amor ao Senhor Jesus, ao Evangelho e segui-lo? Irmãos, domingo nós ouvimos uma ministração na igreja que Jesus, nós temos que dar tudo de nós para Jesus, 100%. Então, nós, antes de termos condições de agir no poder de Deus, nós devemos estar dispostos a morrer, a crucificar a nossa carne, os nossos desejos carnais e nos subjugar. E subjugar, sabe, tudo aquilo, todas as áreas das nossas vidas, hábitos, crenças, situações que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Temos que mortificar essas áreas da nossa vida. Porque o principal objetivo do cristão deve ser edificar o reino de Deus. Eu pergunto a vocês, os cuidados da vida estão impedindo você que você se entregue totalmente ao Senhor Jesus, a edificação do reino de Deus na terra? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Uma vida de compromisso, de dedicação ao Senhor não é fácil. Não é fácil. Nós vamos ser provados, nós vamos lidar com perseguição, com zombaria, como os discípulos e como Jesus enfrentaram essa situação. Mas à medida, irmãos, que nós vamos sendo transformados por Deus, promovidos por Deus aqui na terra, a vontade de Deus, o poder de Deus vai se manifestar em nós. E nós vamos perceber quão maravilhoso é. Quanto Deus nos abençoa e nos ajuda. E como Ele próprio disse para os discípulos, que os discípulos foi a resposta de Jesus, no capítulo 19, versículo 28 e 30. O que os discípulos receberiam de Jesus, o que eles receberam de Jesus, o que você e eu vamos receber de Jesus, está nesse versículo 28, do capítulo 28 e até o 30, e ele fala assim: e todos, quero ler para vocês, finalizando, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão, irmãos, olha a promessa, 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. E o versículo 30, ele fala assim: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Fique com esta palavra no seu coração. Não é fácil. A palavra não é fácil, mas é possível, porque o próprio Jesus, irmãos, ele fala na sua palavra que tudo é possível ao que crê. Guarde no seu coração, tudo é possível para você. Se você crer em Jesus, crer na palavra de Deus e pedir a Ele que o ajude. Nós temos o Espírito Santo em nós, que nos ajuda, nos auxilia em tudo, até para que nós renunciemos e vivamos esse evangelho da graça,
em nome de Jesus, amém? Não deixe de entrar no canal, de clicar no canal, de repartir, que é muito importante. Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus.